spécial parce que je suis entouré des hommes et des femmes spéciales. Des hommes et des femmes qui servent Dieu dans des ministères assez singuliers et dans leur particularité. Dieu accomplit des grandes choses. Je pense que vous le voyez sur ce plateau, il y a des hommes et des femmes de Dieu. Alors, ce soir, cette émission sera en français et aussi en même temps, cette émission sera traduite en portugais. Voilà, donc nous sommes avec des traducteurs, des traductrices qui sont dans cette émission qui pourront justement traduire. Alors, sans plus attendre, sur ma droite, j'ai un couple pastoral qui nous viennent de l'Italie. Voilà. Si tu peux traduire, ma soeur, s'il te plaît. Voilà. Pour les personnes qui nous suivent, qui puissent entendre en portugais, parce que c'est diffusé dans le monde entier. Il y a le monde portugophone qui nous écoute, qui puisse aussi entendre ce qui se passe. Voilà. Je suis avec le pasteur Marco à ma droite. Et juste à sa droite à lui-même, il y a son épouse, la servante de Dieu, pasteur Vanessa. Et ils nous viennent de l'Italie. Alors, quelles sont les bonnes nouvelles que vous nous apportez de l'Italie, pasteur Marco? Na Itália è molto difficile predicare l'Evangelo. En Italie, c'est très difficile de prêcher l'évangile. Mas com o som do Espírito Santo Mais avec l'onction de l'Esprit Saint e com a perseverança, et avec la persévérance, noi vamos chegar nous allons arriver. até lì dove tem necessidade di Deus. Nous arrivons avec la nécessité de Dieu. Dove tem necessidade di Deus? Questa è la pergunta. D'où est la nécessité de Dieu? Où est la question? É da todas as partes que tem pecado e tem pessoas que estão pensando na salvação. Où est le péché? Il y a des personnes qui pensent au salut. E noi vamos com a palavra de Deus. Nous allons avec la parole de Dieu. Amen. Explicando que somente tem caminho para chegar ao céu. Nous expliquons qu'il y a seulement un chemin pour arriver au ciel. Como está escrito na palavra de Deus. C'est écrit dans la parole de Dieu. Em 2 Timóteo, capítulo 2, 2 Timothée, chapitre 2, o versículo é o 5, le verset 5. que diz que tem somente intermediário Il y a uniquement un seul intermédiaire. entre Deus Aleluia. e C'est os Dieu homens. et les hommes. E se chama Jesus Cristo. Il s'appelle Jésus-Christ. E que crê em Jesus Cristo C'est celui qui croit en Jésus-Christ não perisce, ma tem vita ne eterna. périt pas, mais vit à vie éterne. E questo è il trabalho che noi facciamo na Itália, Et c'est quoi le pastor. travail? C'est ça le travail que nous faisons en Italie. Ma também vamos predicar nas carceri Mais aussi, nous allons prêcher dans les prisons. e vamos também predicando lì dove tem necessità di persone che têm di guarigione, stanno inferme. Nous avons aussi la nécessité de prêcher pour des gens qui sont dans les hôpitaux. Perché quando chega o Evangelo, Parce que quand arrive l'évangile chega cura, et arrive la guérison, tem salvação, il y a le salut. e tudo é pacote completo. Et ça, c'est un paquet complet. Yes. Ma tem necessidade di alguém que predica a palavra de Mais il y Deus. a nécessité de quelqu'un qui prêche la parole de Dieu. Por isso é muito importante questo C'est trabalho pour do pastor. cela que c'est très important le travail que fait le pasteur. Porque tramite a televisão, Pardon? Parce qu'à travers la télévision, attraverso Parce la qu'à travers televisão, à travers la télévision. pode raggiungere muitas pessoas Parce qu'on aura pour attendre beaucoup de personnes. che sono magari inferme o sono dentro un Des ospedale. personnes qui sont malades dans les hôpitaux. Por isso que tem que ouvir C'est pour cela que nous avons, vous voulez entendre, a palavra de Deus. entendre la parole de Dieu. Porque a nossa fé tem que crescer. Parce que notre foi, il faut qu'elle grandisse. Porque tem milagri Parce qu'il y aura des hoje aqui que acontecerão Aujourd'hui, il y aura em des nome de miracles. Jesus. Glória, glória a Deus. Muitas pessoas que estão enfermas Il y a beaucoup de personnes qui étaient malades. hoje experimenteranno a glória de Deus. Aujourd'hui, on va voir la É gloire de desafio Dieu. questo. C'est des défis. Mas se tu crê, Mais si tu crois, tu verás a glória de Deus. verras la gloire de Porque Dieu. a glória de Deus Parce que la gloire de Dieu vai se manifestar vai se manifester. lì dove tem coração, où il y a un cœur, coração aberto un cœur ouvert para ouvir a palavra de pour Deus. entendre la parole de Dieu. Eu não sei o que tu está Je ne passando. sais pas ce que tu vis aujourd'hui. Eu não sei se tu já ouviu falar de Jesus Je ne sais Cristo. pas si tu as déjà entendu parler de Jésus-Christ. Mas quer saber Mais tu veux que tu saches que somente que Jesus c'est seulement Jésus. é o caminho, C'est le chemin, a verdade la vérité, e a vida. la vie. Alléluia. Amém? Amen. Aleluia. Wow, 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 wow. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Fogo de Deus. Oh, glória. Waouh, waouh, waouh. Je vous dis, il a dit, ce soir, quelque chose va se passer dans votre vie. Hoje à noite vai passar, qualquer coisa vai passar
Amém. La guérison va se libérer dans votre vie. Oh, glória. Je ne sais pas dans quelles conditions, dans quel état vous êtes chez vous. Mais disposez vos cœurs. Parce qu'une onction va se libérer dans vos vies. Vous savez, Dieu n'est pas limité par la distance. Dieu agit à travers un écran. Das câmeras. Il peut agir d'un continent à un autre continent. C'est seulement la foi. Somente a fé. Et si ce soir vous avez la foi, quelque chose va se libérer Oh, dans votre glória, vie. aleluia. Louvado Ce seja soir, Deus. ça va être le jour de votre miracle. Amém. Oh, Glória a glória. Deus. On a Hoje commencé seulement será une o seule nosso présentation. milagre. On a commencé seulement une seule présentation. Nós começamos. Ok, traduis, Alléluia. traduis. On a commencé une seule prédication Nós começamos uma só palavra. et on sent déjà le feu sur le Nós plateau. sentimos já a presença de Deus Oh, aqui. On glória, sent la aleluia. présence de Dieu Sentimos sur a le presença plateau. de Deus neste lugar. Il y a une onction qui se Tem uma libère. unção que se está liberando. Alors, Alléluia. préparez-vous, peuple de Prepare-você, Dieu. povo Oh, de glória. Deus. Oh, nous disons ce Nós soir, dizemos essa noite. s'il y a une onction qui ne vous atteint Se tem uma pas, unção que não toca em você, il y a une autre qui va vous atteindre. vai outra que vai tocar em Parce você. qu'il y a 5 onctions sur ce plateau. Porque a unção está sobre esse Si vous échappez à une onction, Se você parar e não segurar essa unção, il y en a une qui va finir par vous atteindre. mas tem uma que vai chegar até você. Aleluia. Lorsque le prophète Élie a fini sa mission, Quando o profeta Elias terminou a sua missão, Dieu a dit à Élie, Deus disse para Elias: tu vas le oindre você Élisée, vai ungir Eliseu, Oh, tu vas le glória. oindre Jephthé, você vai ungir Jessé, et Dieu dira, e Deus vai dizer: celui qui va échapper à l'épée d'Élisée, aquele que vai se escapar da espada de Eliseu, l'épée de Jephthé va l'atteindre. a espada de Jessé vai tocar nele. Alors ce soir, vous Alléluia. avez E 5 nesta noite épées, você tem 5 espadas. 5 Oh, épées de glória. l'esprit, 5 espadas do Espírito Santo. 5 épées d'onction, 5 espadas de unção. Aleluia. 5 épées de puissance. 5 espadas de poder. Alors disposez-vous, Abre os seus corações. quelque chose va se passer. Algo vai acontecer. Alors juste à droite du pasteur Marco, À direita do pastor Marcos, il y a son épouse, sua esposa, une femme de uma feu. mulher de fogo. La Bible A déclare, Bíblia declara, lorsque Dieu dit un quando mot, Deus diz Deus diz uma palavra, les messagères de la bonne nouvelle o mensageiro da boa novidade sont nombreuses. são On ne dit pas les numerosos. messagers, Ele não diz só o mais mensageiro. on dit les Mas messagers. diz as Parce que dans le mensageiras. royaume de Dieu, Porque no reino de il y a Deus, aussi des femmes Oh, de glória, feu, aleluia. des femmes de mulheres puissance, de des poder, Aleluia. femmes mulheres d'onction. de unção. Oh, je ne sais pas s'il y a une femme qui nous regarde. E não sei se tem alguma mulher que está nos vendo. Femme, fais attention. Cuidado, mulheres. Si tu prépares, arrête le feu. Prepara o fogo. Concentre-toi. Concentre-se. Quelque chose arrive sur toi. Qualquer coisa vai Amém. acontecer essa noite. Oh, femme de Dieu, Mulher de Deus. comment ça va? Como é que você está? Eu estou muito bem no meio de uma unção Je suis très dessa. bien au milieu de cette onction. Oh, yes, Uma yes. unção muito forte já se sente aqui. Aqui, Aleluia. ici, já une onction très forte. Tem pessoas do outro lado ali Personne de l'autre côté là-bas. que elas vão se levantar depois dessa noite aqui. Elas vão se Glória. lever après ce soir. Oh, Pessoas que estão no sofá, Il y a des personnes qui sont assises sur le canapé. ela estava dizendo assim: Ela disait comme ça. pra que viver? Pourquoi vivre? Pra que viver? Pourquoi vivre? Que sentido tem a E vida? que é de Hoje você vai ver. Mais aujourd'hui tu vas Tu vas voir. vivre. O sentido da vida. Aujourd'hui tu vas avoir o sens de la Aleluia. vie. Hoje Deus vai se manifestar Aujourd'hui aqui Dieu va se manifester ici. de uma maneira que você nunca D'une viu manière antes. de jamais que tu as vu. A Bíblia diz La Bible dit que a unção quebra o jugo. que a unction est casse les joues. Aleluia. A unção que Yes. tem aqui, A unction qui est Oh, ici. ela vai glória. quebrar todo projeto maligno do Aleluia. inferno. Elle va casser tous les projets malins. Todo projeto do Tous les inferno projets Nome de de l'enfer. Jesus, vai ter Senhor. que ser destruído. Va te détruire. Em nome de Au nom de Jesus. Jésus. Aleluia. Oh, aleluia. Alléluia. Tem unção aqui. Il y a l'onction Oh, ici. Tem glória. unção Il aqui. y a l'onction ici. A unção L'onction não vai tocar só quem tá do outro lado. va pas toucher Eita uniquement glória. les personnes Vai qui sont de l'autre tocar côté. cada um que aqui Elle va está. toucher chaque Aleluia. personne. Vai tocar os Oh, câmeras. aleluia, Caméra. Jesus. Vai tocar quem tá lá do outro Oh, Elle lado. va Rabba, toucher ceux qui sont de A l'autre côté. unção vai La mudar onction cada va vida changer aqui. chaque personne ici. A partir dessa Aleluia. noite, Ce soir, ninguém vai sair daqui plus do jeito
jeito que entrou. sortira d'ici de la forme qu'elle est rentrée. Ninguém vai sair daqui do Personne ne jeito que sortira entrou. d'ici de la forme qu'elle est rentrée. Porque tem uma unção Parce de qu'il y a Deus une aqui. onction Amen. de Dieu ici. Pessoas doentes, Il y a des personnes malades, fisicamente, physiquement, mas principalmente principalement doentes da alma. Oh. malades de son âme. Doentes da Son alma. âme est malade. Talvez você diga, Peut-être que tu dis, eu não tô doente, je ne suis pas malade. eu não preciso de Je n'ai médico, pas besoin de médecin. eu tenho dinheiro, J'ai d'argent. tenho dinheiro no banco, J'ai de l'argent à la banque. eu tenho 2 formaturas, J'ai 2 formations. eu tenho um carro novo, J'ai une belle voiture. eu tenho um belo J'ai un apartamento, bon appartement. mas quando vai dormir chora Mais de quand tu noite. dors, tu pleures la nuit. Alléluia. Quando vai se Aleluia. deitar, Tu as vas te lágrimas coucher, les correm. larmes coulent sur tes yeux. O teu dinheiro, Ton argent, o teu carro, ta voiture, o teu apartamento Ton appartement. não preenche esse vazio. ne remplit pas ton vide. Só Jesus. Seulement Glória. Jésus, Hoje, aujourd'hui, Ele vai Aleluia. il va preencher remplir esse vazio ce vide que tu está sofrendo que tu aí. souffres là-bas. Tem Aleluia. pessoas Il y a des personnes que estavam precisando dessa qui avaient palavra. besoin de cette Ela parole. vai se Elle va levantar. se lever. Oh, gloria, Depois de hoje. alléluia. Après ce jour-là, A Bíblia vai dizer la Bible va dire que uma mulher, qu'une femme, Marcos, Marc Marcos 5, Sim. Marc 5, a Bíblia vai la dizer Bible dit que uma mulher, qu'une femme, ela estava sofrendo. elle était sans souffrait. souffrance. A Bíblia diz que ela estava sofrendo de uma doença. Elle avait une maladie. Doença há 12 anos. À 12 ans, Essa mulher tinha dinheiro. elle avait de l'argent. Tu sabe por que ela tinha dinheiro? C'est pourquoi elle avait de Porque a l'argent. Bíblia vai Parce que la dizer Bible dit que ela qu'elle- gastou qu'elle a dinheiro tout dépensé com todos os avec tous médicos. les médecins. Ela ia no médico, Elle est le médecin. não era curada. Elle n'était pas guérie. Depois ela ia no banco, pegava Elle dinheiro, était à la banque chercher de l'argent. usava mais dinheiro para ir para outro Elle Aleluia. dépensait beaucoup médico. d'argent et elle Aleluia. cherchait un médecin. Especialistas Ela tem e especialistas. 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 E a Bíblia vai La dizer Bible dit Oh, que essa glória. que mulher, cette femme, ela ia de mal a elle pior. était de plus en plus pire. Ela tinha dinheiro, Elle avait de l'argent. ela tinha Elle avait des médicos. médecins. Olha aqui pra mim. Oh, regarde-moi. Vamos. Ela tinha Regarde-moi. tudo, Elle Aleluia. avait tout. mas ela só não Elle tinha n'avait pas. o Oh, principal. glória, Oh, aleluia. Aleluia! glória. Se fosse você, eu Si j'étais começava a toi, dar je commençais à glória. glorifier. Porque o là. Espírito Glória, Santo de aleluia. Deus, L'Esprit Saint de Dieu. ele vai mudar Ele vai a tua changer ta vida. vie. Minha Amém. filha, Mon fils, meu filho, ma fille, Deus, ele vai vai mudar changer a ta tua Oh, glória, vida. aleluia. Se eu fosse você, eu usava glória. si j'étais toi, je Aleluia. glorifierais. Porque tem Aleluia. uma unção muito forte J'ai aqui. l'onction Oh, ici. glória. L'onction. Aleluia. Gloire à Dieu. A Bíblia diz La Bible dit que aquela mulher que cette femme, ia de mal a pior. elle était de plus en plus pire. Mas ela ouviu falar de Mais elle a Jesus. entendu parler de Jésus. glória. Ela ouviu Elle a falar entendu de parler de Jesus. Jésus. Você está ouvindo falar de Tu entends Jesus. parler de Jésus? Aleluia. Tu tá pensando que tua vida vai continuar Tu penses mesmo? que ta vie va continuer la même chose? Se tu estiver pensando que a Se tua tu vida, penses que ta vie va a partir continuer de a partir hoje, d'aujourd'hui, vai continuar va a changer mesma, la même chose, tu tá enganado. tu te trompes. Porque Parce que Jesus, Oh, Jésus, glória. Jesus que eu sirvo, Jésus que je ele sers, vai mudar a tua Aleluia. história. Aleluia. À Oh, ton glória. Ele vai mudar a tua il va história. changer ton histoire. Tua história. Ton histoire. História de fracasso. Histoire de faiblesse. História de derrota. Histoire de déroute. História de angústia. Histoire de Mas l'angoisse. o Senhor está aqui para mudar. Et le Seigneur est ici pour changer. Essa mulher, Aleluia. Cette femme, ela ouviu falar de elle a Jesus. entendu parler de Jésus. Vamos, vamos. Segundo estudiosos, Après les gens qui connaissaient la théologie, segundo estudiosos, les théologues, essa mulher cette femme, pesava 25 elle avait quilos. 25 kilos. 25 25 quilos. kilos. Sabe por quê? Tu sais pourquoi? Ela perdia sangue há Parce qu'elle a 12 perdu de anos. sang à 12 ans. Quem perde Une sangue, hémorragie. perde vida. Celui qui perd du sang, il Perde perd la vie. vida. Celui Quem qui perde perd du sangue, sang, il perd la vie. perde vida. Perde la vie. Quem perde vida, Qui perd la perde vie, esperança. qui perd la vie, Quem perd perde l'espoir. esperança, Qui perd l'espoir, perde a fé, perd la foi. perde tudo. Perde tudo. Mas ela ouviu falar de Mais elle a entendu Jesus. parler de Glória. Jésus. Quando a yes. gente ouve falar de Glória. Jesus, Quando Oh, entend parler de Jésus, aleluia. a nossa fé, notre Amém. foi, mesmo que ela tenha même si elle était morrido, morte, ela começa a crescer elle dentro commence de à nós. grandir dans Alléluia. nous. Aí a Bíblia vai
dizer Et la Bible dit que esta mulher que cette ouviu femme elle a falar. entendu parler de Jésus. Ela não viu. Elle n'a pas vu. Ela só Ela ouviu entendu. falar. Aleluia. Ei, Ei, além de você estar ouvindo, Même si tu es en train d'entendre, você ainda está vendo, meu filho. Oh, vous glória. allez voir, mes Amen. enfants. Você Mais vous, tá com mais c'est encore sorte do que aquela mulher. Oh, t'as plus de chance que Alléluia. cette femme. Ela só ouviu falar de Jesus. Elle a seulement entendu parler de Você Jésus. está ouvindo Aujourd'hui, tu Glória. e entends. também está vendo. Et aujourd'hui, tu vois. E Jesus, Et Jésus, ele hoje está aqui. il est Aleluia. ici Porque ele parce quer mudar qu'il veut changer. a tua Ton história. histoire. Glória. Oh, pregando. 25 quilos aquela mulher tinha. 25 kilos, cette femme, elle a pesé. 25 quilos. 25 kilos. Você está ouvindo 25 Tu entends ce quilos? que je te dis? 25 Aquela kilos. mulher, Cette femme, Ela poderia elle pouvait uma desculpa. donner une excuse. Eu não vou atrás de Je ne Jesus. veux aller pas derrière Olha aqui Jésus. como é que eu estou. Regarde comme je suis. Eu estou com 25 25 quilos. kilos. Uma mulher com 25 Une quilos, femme avec 25 ela não kilos, tem elle n'a pas estrutura. de structure. Ela não tem Elle n'a pas de força. force. Ela não tem Elle n'a pas de coragem courage de Glória. sair de de dentro de sortir de sa casa maison para ir atrás pour de aller derrière Jesus. Jésus. Não Il tem. n'y a pas. Mas aquela Et mulher, cette femme, Oh, oh, Aleluia. aleluia. Alléluia. Se eu fosse Oh, você, eu dava glória a glória. Je de Deus. toi, je glorifierai. Aleluia. Glória a Deus. Pregando, pregando. Santo Glória, nome glória, do glória, Senhor. vai, Je vai. de toi, je Aleluia. glorifierai le nom du Seigneur. Aquela mulher, Cette femme, ela poderia ela pouvait ter ficado no sofá da casa rester dela. assise sur son canapé, No sofá da casa dans dela. sa maison, dans son canapé, Sentada Aleluia. e assise. ter dito: Il faut eu não dire, posso ir atrás de je ne peux Jesus. pas aller derrière Jésus. Eu sei que ele cura, Je sais qu'il guérit, transforma e je sais liberta, qu'il guérit, il est libre, mas eu não tenho. mais je ne j'ai Força. pas de force. Mas ela Mais elle a dit, deixou elle a laissé tudo para tout ce trás. qui était E derrière. ela queria só ver Elle voulait Jesus. só voir Aleluia. Ela Jésus. queria tocar Ela em voulait toucher Jesus. Jésus. Oh, Porque glória. disse com ela: Elle a dit dans sa tête, se tão somente, Se seulement. se tão Se somente seulement. eu Glória. tocar toucher no seu vestido. dans ses vêtement. vêtements. Ela não estava dizendo se eu tocar em Jesus. Elle n'a pas dit si je touche à Jésus. Sabe por que ela disse eu não vou tocar em Jesus? Elle n'a pas dit je vais toucher Ela não se à sentia Jésus. capaz. Elle n'était pas capable. Ela não se sentia capaz de Ela não tocar estava capaz em de- Jesus. Jesus. Ela queria Ela queria voulait tocar toucher só no seulement vestido. ses Oh, vêtements. aleluia. Só no vestido. Seulement sa robe. Eu vou Glória. tocar no Je vais vestido toquer- je vais toucher e sa ele robe. nem vai Et il va notar. même pas voir. Ele não vai Il va notar. pas voir. Porque eu vou tocar Parce que no je vais toucher vestido. dans sa robe. Quando alguém toca no teu Quand on touche vestido, dans ta ninguém robe, nota. personne ne Se voit. toca em você, Mais se touche en toi, você vai notar. se toucher sur Ela toi, tu vas pensou, voir. eu vou tocar Ela só no pensait, vestido. seulement toucher la Aleluia. robe. Eita, glória! Oh, glória. Glória a Deus. Se eu fosse você, eu dava glória a Deus. Aleluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Glória, Aleluia. aleluia, Jesus. Ela queria tocar só no vestido. Elle voulait seulement toucher sa robe. E ela sai. Et elle sort. Multidão. Il y avait une multitude. A multidão La atrapalhava. multitude, elle était en train de A déranger. multidão vai sempre te La atrapalhar. multitude va toujours te déranger. Deixa a multidão pra Laisse lá. les personnes te déranger. Deixa a fofoca pra Laisse les lá. gens parler. Deixa aquilo que fala de você Laisse pra les lá. personnes parler de toi. Deixa o invejoso pra lá. Laisse les envieux Aleluia. Deixa o fofoqueiro pra Laisse sur lá. le mode, mais les gens qui parlent mal Segue de em toi. frente. Marche devant Segue toi. em Glória. Marche frente. devant. Porque vai ter Parce qu'il mudança y aura de changement história. d'histoire. Oh, aleluia, Aleluia. glória a Deus. Glória, glória. Aquela mulher, Cette femme, se ela fosse olhar si elle était en train de pra regarder força dela pour sa Pro sa ânimo façon dela. d'être, pour son e courage, pra multidão, pour les gens qui étaient en train de Ela la não suivre, tinha elle ne pouvait pas. encontrado Jesus. Elle ne pouvait pas Ela toucher, deixou tudo pra lá. rencontrer Jésus. Porque Elle ela laissait queria. elle laissait tout Ela tomber. tinha um foco. Elle Oh, avait une alléluia. vision. Une vision. Ela tinha um foco. Elle avait une Glória. vision. Tocar Toucher no vestido à de Jesus. vestiment de Amém. Jésus. Porque ela disse, Parce qu'elle a Ela dit, dit, se eu tocar, si je touche, Oh, a minha glória. vida vai mudar. ma vie va changer. Glória, aleluia. Aleluia, glória. Alléluia. Aleluia, touche. Senhor. A minha vida Ma vie vai mudar. va changer. Ela saiu de casa, Elle est sortie de sa não maison. foi pensando, C'est pas en train de se penser, caso eu toque. peut-être je vais toucher. Non, elle a dit, Non, si non. eu vou Elle a dit, tocar. je vais toucher. Aleluia. Oh, elei, cante, ouva. Oh, glória, aleluia. Espírito Santo de Deus L'Esprit está Saint de aqui. Dieu, il est ici. Amém. Santo de Deus está falando de L'Esprit maneira Saint, il est en train de sobrenatural. parler d'une source naturelle. Tem unção de Deus Il y a aqui. l'onction de Dieu ici. Essa unção de Deus. Cette Oh, onction de Dieu, alléluia. Vai mudar elle a va tua changer vida. ton Oh, glória. histoire. Vai mudar o teu
teu Elle va changer casamento. ton Glória. mariage. Mudar a Vai tua changer ton história. histoire. Aleluia. A tua história Ton histoire não será sera a plus la mesma. même chose. Aleluia. À partir d'aujourd'hui, Ela vai sem força. elle va sans, c'est faible, t'es Tem um faible. provérbio. Il y a un proverbe. Tem um provérbio Il y a un aqui. proverbe. que Regarde-moi, diz regarde-moi. assim, presta Qui dit atenção, comme olha aqui ça. pra mim, olha aqui pra mim. Regarde-moi, regarde-moi. Tem um provérbio que diz, Il y a un proverbe qui dit Aleluia. corra, cours. mas não pode correr, Tu peux pas courir. ande. Ah, marche. Marche. Não pode andar, Tu peux pas marcher. Rampe. se arraste. Eita glória. Rampe. Mas segue em frente. Mais Oh, marche, alléluia. va devant. De qualquer Amen. jeito. N'importe comment, vas-y. Amen. Segue em Amém. frente. Va devant. De qualquer jeito. N'importe Aquela comment. mulher, Cette femme, 25 quilos. 25 Ela não kilos. foi correndo. Elle n'a pas été en Ela não courant. foi andando. Elle n'a pas été en Ela marchant. foi se arrastando. Elle était partie en marchant. Eita glória. Meu Deus. Aquela mulher Aleluia. foi se arrastando. Cette femme est partie en Talvez você rampant. esteja dizendo, Peut-être que tu dis, eu não tenho mais força. j'ai plus de force. Eu não tenho mais coragem. J'ai plus de courage. Eu não tenho ânimo. J'ai plus d'animation. Minha filha. Ma fille. Meu filho. Mon fils. Segue Aleluia. em frente. Va devant. De Amém. qualquer jeito. n'importe Amen. Oh comment. glória, Não aleluia. desista, Ne se trompe pas, em ne frente. arrête pas. Porque a tua Va história vai devant, mudar. parce que ton Oh histoire va glória, changer. aleluia. A tua história vai Ton mudar. histoire va changer. Não é amanhã. C'est pas demain. Não é depois da manhã. C'est pas après-demain. Não é próximo mês. C'est Hoje. le prochain mois. Aleluia. A tua Histoire. história vai mudar hoje. Hoje. Oh glória, aleluia. Amém. Se Alléluia. fosse vocês, eu glorificava. C'était toi, je glorifierai. Oh, glória, Glória, Toi, je glorifie. Donne gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Glória, aleluia. Glória. glória, Aquela bachata. mulher, Cette femme, ela passa pela multidão. elle traverse la multitude. A multidão atrapalha. Toutes ces personnes qui étaient là la dérangeaient. Que Il y atrapalhar, a pastor. beaucoup de personnes qui Tem étaient muita dérangées. gente. Il y a beaucoup de personnes qui A étaient gente vai dérangées. encontrar mais pessoas para Nous atrapalhar. allons d'abord rencontrer que des pra personnes ajudar. pour te déranger, Mas pour o nosso t'aider. foco Mais notre vision deve estar em Jesus. est en Jésus. Aleluia. Olhando só para Jesus. Regarde Jésus, Autor Oh glória. e consumador consumeur da nossa de ta fé. foi. Oh, Não tire glória. o olhar. Amen. Regarde tes visions Não tire o foco Regarde la vision de Jesus. de Jésus. A Bíblia vai dizer La Bible dit que aquela mulher, que cette ela femme, passa pela multidão elle traverse la multitude. e ela toca no vestido de Elle Jesus. touche les Alléluia. Oh vestes de glória. Gloire. Ela toca no Aleluia. vestido de Jesus. Yes. Elle touche. Ela pensava Elle a que pensé. Jesus não ia notar. Et elle a dit, mais Jésus, il va même pas Só me que voir. Jesus disse: Jésus Oh lui a dit, glória. Opa! il a dit, oh Oh là, glória. qui m'a touché? Aleluia. Alléluia. Qui m'a Oh touché? glória. Aleluia. Glória a Amém. Deus. Glória a Deus. Glória. Aleluia, Jesus. Fogo. Ela toca Aleluia. Elle touche les vestiments de Jésus. Aí Jesus, Aí Jésus, oh, il a dit, oh, alguém me tocou. quelqu'un m'a Oh touché. glória. Ei. Alguém me tocou. Quelqu'un m'a touché. Aí os discípulos, Et les disciples, Jesus, Jésus, a multidão, la multitude, tá todo mundo te tout le tocando. monde ici te touche. Jesus disse, espera aí, calma Eita aí. glória. Attends. Calma Yes, aí. yes. Alguém me tocou de maneira Quelqu'un m'a diferente. Oh glória. Aleluia. Yes, yes. Aleluia. Tinha um monte de gente Il tocando y avait beaucoup Jesus. de personnes qui touchaient Jésus. Tocando Jesus, sabe de que jeito? De Tu sais qualquer de quelle jeito. façon qu'ils ont touché Jésus? Eu vou N'importe repetir. comment. Eu vou Je vais repetir. répéter, je vais répéter. Yes, yes, yes. Tinha um monte de Il y avait beaucoup de gente personnes tocando em qui touchaient Jesus. Jésus. Mas aquelas Essa pessoas pessoa lá, estavam tocando touchaient Jesus Jésus. de qualquer jeito. n'importe quelle manière. Estava tocando em Jesus Touchaient Jésus pelos seus prazeres, avec ses plaisirs. por curiosidade, Par curiosité, por bens Pour bien materiais. matériel. Estava tocando touchait Jesus, Jésus. porque Jesus Parce que multiplicava Jésus o pão, multipliait le pain. porque Jesus Parce que podia Jésus dar pouvait apartamento. donner l'appartement. Aquela mulher, Cette ela femme, Aleluia. queria só uma mudança elle de voulait vida. seulement une Oh changement glória. de vie. Aleluia. Yes, yes, aleluia. Aquela Cette mulher, femme, ela queria elle voulait Yes. seulement, só uma mudança de seulement un vida. changement de Amen. vie. Ela não estava pedindo Elle ne demandait pas. nem carro, Pas de voiture. apartamento. Appartement. Ela não estava pedindo isso. Elle ne voulait pas ça. Eu sei que Jesus dá. Je sais que Se Jésus você donne. está pedindo, Se tu demandes à Jesus Jésus, dá. il va te donner. Jesus dá Aleluia. casa, Il va te donner Jesus
maison. dá apartamento. Ele dá apartamento. Ele dá tudo. Ele dá tudo. Ele abre porta de Ele emprego. ouvre des portes de glória. travail. Ele faz tudo. Il fait tout. Mas Jesus, Mais Jésus, ele Amen. sentiu ele a senti quando aquela mulher quando cette femme estava fazendo um pedido, ela fazia une demande. o único pedido, L'unique demande qu'elle avait, eu quero mudança de Je veux vida. changement de Eu Aleluia. não quero mais je ne veux plus continuar continuer do Oh, jeito que glória. eu estou da façon vivendo. que je suis Amen. maintenant. 12 anos. 12 ans. 12 anos. 12 ans. Quantos anos você tem sofrido? Combien d'années vous avez Quantos souffert? anos você tem Combien chorado? d'années vous pleurez? Quantos anos você está vivendo num Combien vous casamento vivez un falido? mariage invalide? casamento Un mariage invalide. Casamento de aparência. Un mariage de Casamento de aparência. Un mariage de Todo mundo Apparence. bonitinho. Todo, Tudo bonitinho. Tudo Très très bien, bien. Mas très dentro beau. de Bien. Dans la casa maison, é uma Eita, guerra. glória. de guerre. Mudança de vida. Changement de Eita, vie. glória, Deus está aleluia. falando. Dieu y parle. Vai ter mudança de vida. Amém, Oh, aleluia. aleluia. Alléluia. Se eu fosse vocês, eu glorificava. Oh, glória, Oh, aleluia, Aleluia, Jesus. glória. Oh, aleluia. Santo nome do Aquela Senhor mulher, Jesus. ela vai tocar em Elle Jesus. va toucher Jésus. E Jesus acha uma Trouve coisa C'est extraordinária. une chose extraordinaire. Alguém me tocou. Quelqu'un m'a touché. Alguém me tocou Quelqu'un m'a diferente. touché différent. Os discípulos disseram, ó, tá todo mundo te tocando. Os discípulos Aí disseram, ele todo mundo disse, te touche. alguém me Il a tocou. dit quelqu'un m'a touché. Alguém me Aleluia. Quelqu'un tocou. m'a touché. Por quê? Pourquoi? Por quê? Pourquoi? Porque de mim saiu virtude. Parce que de moi, il est sorti des Aleluia. virtudes. Quando tu toca em Jesus, Porque quando tu touches en Amém, Jésus, aleluia. para uma Aleluia, mudança de Jesus. um vida. changement de vie. Aleluia. Quando tu Oh, toca em glória. Jesus, Tu touches en Jésus. para uma mudança de Amém, vida, aleluia. para uma mudança de Pour un changement história, d'histoire. dele vai sair Oh, virtude. glória, E aleluia. E essa virtude Amém. vai te tocar. Cette Oh, vertu glória, va A te toucher. aleluia. La virtude. De Santo Jesus nome vai do toucher. Senhor Vai Jesus. te Vai tocar. Amém, Amém. aleluia. 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 Aquela Glória. mulher, Cette femme, ela queria uma mudança elle de voulait un história. changement d'histoire. 12 anos. 12 ans. 12 anos perdendo 12 ans, elle a sangue. perdu du sang. 12 anos perdendo 12 ans sangue. d'hémorragie. Não se pode viver 12 anos perdendo On ne peut sangue. pas vivre 12 glória. ans et tellement perdre Sangue. du sang. É vida. Sang est vie. C'est la vie. Talvez você esteja dizendo, Peut-être que tu es en train de dire, pastora, pasteur, eu estou com perdas. je suis en train de perdre. Perdas na alegria. Perdre dans la joie. Eu não tenho Je felicidade. suis pas joyeuse. Eu não tenho vontade de J'ai pas envie de viver. vivre. Mas Jesus está aqui hoje, Oh, mulher. glória, Ei, aleluia. mulher. Jésus est là aujourd'hui. Ei, mulher. Aleluia. Femme, Ei, meu irmão. femme, mon frère. Jesus Jesus está glória. aqui hoje. Ele está aqui E aujourd'hui. Ele quer Ele veut mudar changer a tua vida. Amém, Oh, aleluia. glória a Oh, Deus. glória, aleluia, Aleluia, Jesus. glória a Deus. Alléluia, Amen. alléluia, gloire. Waouh, 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 Alléluia. waouh. C'est merveilleux, c'est puissant. On Oh, va- glória, Waouh, aleluia, waouh, Senhor. waouh, waouh, waouh. Glória a Jesus. Si c'est pour Alléluia. Jésus, c'est plus fort. Hein? Si c'est pour Jésus, c'est plus fort. Hein? Amém. Você perde Jesus più forte. Più forte. Jesus. Aleluia, Jesus. Ah, gloire, Oh, gloire à gloire, Dieu. glo- Alléluia. gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. L'atmosphère de gloire est dans ce lieu. Traduce. A atmosfera da glória é nesse sítio. La gloire de Dieu est dans ce lieu. A glória Glória de de Deus Deus está neste nesse lugar. Nous sommes en train de sentir ce feu. Nós estamos sentindo esse fogo. Oh, nous sommes Alléluia. simplement au commencement de Nós notre estamos no programme. começo do programa. Et nous montons d'onction en Nós onction. subimos e subimos em unção. Nous étions sur la droite. Nós estamos à direita. Oh, quel feu, quelle Alléluia. puissance. Que fogo, que poder. Oh, mon ami, tu as entendu Meu le amigo, message. você escutou a mensagem? Tu es peut-être comme cette femme. Talvez você seja como essa mulher. Regarde devant toi. Olhe de frente para você. Touche seulement Dieu. Toque somente Deus. Touche le cœur de Dieu. Toque o coração de Deus. En disant, Seigneur, Dizendo, Senhor, je suis pécheur. eu sou pecador. Je suis faible. Eu sou febre. Je suis pauvre. Eu sou pobre. Je suis malade. Eu sou doente. Viens à mon secours. Vem meu socorro. Aide-moi. E me ajuda. Dispose ton cœur. Disposa o seu Ta coração. guérison, c'est ce soir. A sua cura esta Ce noite. n'était Oh, pas hier. aleluia. Você é ateu? Ce n'est pas demain. Não é amanhã? Mais c'est É aujourd'hui, ce soir. hoje, esta noite. À cet glória. instant même. Este instante mesmo. Quelque chose va se passer Algo dans vai ta vie. acontecer Amém, na sua aleluia. vida. Oh, dispose ton cœur. Abre o teu coração. L'émission n'est pas encore finie. O programa não terminou ainda. Jusqu'à la fin de cette Até émission, no final deste il y en a programa, qui reçoivent la guérison en muitos direct. vão receber cura. Il y en a qui Amém. reçoivent la Diretamente a restauration. Oh, restauração. glória. Et ceux qui n'ont pas encore E esse reçu que não quelque recebeu chose, ainda, l'émission n'est pas encore finie. o programa não terminou Il y a ainda. de l'espérance pour tous ceux qui Tem vivent. esperança
aqueles todos que vivem. Et la fin d'une chose vaut mieux que ce commencement. O final das coisas é melhor do que o Oh, começo. glória, Et nous ne sommes pas aleluia. encore à la fin. Não nos terminamos ainda. Nous sommes dans la continuité Estamos na continuidade jusqu'à la fin. até o final. Toi qui n'as pas encore Você été não Amém. touché, recebeu ainda, tu foi tocado? quelque chose Aleluia. arrive pour toi. Algo vai acontecer Il y a na tua une vida portion agora. de Dieu pour Em toi. nome de Jesus vai acontecer Dispose algo para simplement ton você. cœur. Dispose o seu coração. Vous pouvez nous écrire en Você direct pode escrever agora em direto. sur la page Facebook Na página OITV, Facebook ou NTV, via le site internet no sinon. sítio internet, Envoyez vos questions. as suas perguntas. Ceux qui reçoivent la guérison, la délivrance, Você que está sendo curado agora, envoyez aussi vos Aleluia. sendo témoignages. liberto Senhor. agora, envie Et o testemunho. envoyez vos sujets de prière. Testemunho, envie seu pedido de oração. Le standard est ouvert Está aberto o estandarte. et nous allons prier pour Nós vous en vamos orar direct. por você direto. Et le Seigneur va libérer vos E o vies. Senhor Oh, vai glória, liberar a sua aleluia. vida. Le ciel va s'ouvrir O dans céu vos vai vies. abrir na sua vida. Au nom de Amen. Jésus. Em nome de Jesus. Alors sur ma gauche, Na minha esquerda, j'ai la servante de Dieu eu sou a serva de Aleluia. Deus. qui traduit elle-même aussi, Estou tradutora. qui est une femme exceptionnelle Eu sou aussi, uma mulher excepcional. une femme de Dieu. Uma mulher de Deus. C'est une femme de feu. Uma mulher do É fogo. verdade. Je sais qu'elle interprète pour Eu elle-même. sei que eu interpreto para mim mesma. C'est l'évangéliste Cassie. Evangelista Cassie. Et une femme qui a un Uma témoignage mulher que puissant. tem um testemunho poderoso. Elle prêche la parole de Eu Dieu. prego a palavra de Deus. Elle a aussi une E ela particularité. tem uma particularidade. Elle est comme David. É como Davi. Elle est prophète, É profeta. prophétesse littéralement, Profetiza. et le chante aussi. Eu canto também. Ce soir, elle n'a pas sa harpe, Hoje eu não tenho uma harpa, mais elle a sa voix. mas eu tenho a minha voz. Et avant la Oh, fin de cette gloria. émission, Mas antes de terminar este programa, nous allons glorifier nós Dieu vamos glorificar a Deus. en direct. Indireta. Amém. Tradouche. Comment va, femme de Dieu? Como vai a mulher de Deus? Ça va très bien. Alléluia. Ah, Ça va, tá grâce à tudo Dieu. bem. Ça va, grâce à Tá Dieu. tudo. d'être ici, je sens la gloire de Ela Aleluia. senta a glória de Vous êtes Deus là, qui nesse jamais sítio. participé de cette Vocês émission. que estão Je aí, vous invite ce soir eu vos a ouvir vos convido oreilles, essa noite para abrir os regarder vossos avec vos ouvidos, yeux, os Alléluia, vossos olhos, sentir avec votre cœur para sentir ce no que Dieu va vosso faire sur cet coração endroit. Parce o que qu'il a vamos unção do fazer Seigneur. o que Elle n'est Jesus pas vai seulement fazer ici, essa mais elle noite. sera aussi dimanche ici, Para sur vir l'autel de cette aqui église. domingo. Et aujourd'hui, je suis très contente Hoje d'être là, aqui parce que estou c'est une muito famille qui est contente. choisie A ici en minha Europe. família Alléluia. escolher Pour être touché par nesse l'évangile. sítio Et cette que émission tocaram est nesse seulement un evangelho. début. Alléluia. Agora, Mais Dieu enverra de- ses anges. E Deus, Donnera vocês vão ver à os vossos votre anjos. respect. Aleluia. Pour venir ici, Vocês être têm touché par l'Esprit Saint de Dieu. Ah, vem aqui para Amém. serem Oh, je tocados reçois pelo cette Espírito prophétie. Santo. Alléluia. Je reçois cette prophétie. Je- Ele tradouche. recebe a profecia Mais là, dele. Irma, tradouche. Je Alléluia. reçois cette prophétie au nom de O Jésus. apóstolo Steve recebe essa profecia. Tu es une femme de feu. És uma mulher de fogo. Peut-être qu'il y en a qui te découvrent pour la première fois. Às vezes, talvez que alguns descobrem Tu hoje à as, noite. tu as un long parcours aussi. Tens uma longa aventura, uma longa. Tout à l'heure, nous allons chanter. Mas logo vamos cantar. Mais un message. Les Uma personnes qui mensagem. nous regardent, As un pessoas message estão nos d'encouragement. Uma Un mensagem. Je message de voudrais feu, simplement d'encouragement. dire que Dieu m'a levé sur cette nation. La caméra est là, la caméra est là. Autant que brésilienne Você- et Eu aussi quero- franco-brésilienne, hein, parce que ça fait 26 ans que je suis en Très France. Eu quero simplesmente dizer que sou uma franco-brasileira, 26 ans en France, 26 anos em França, 14 ans de ministère, 14 anos de ministério, prophète de Dieu. profeta de Deus. Dieu m'a touché une fois. Deus tocou-lhe uma vez, tocou-me uma Jamais vez. j'étais à droite. Nunca fui Jamais direita, j'étais à gauche. nunca fui à Jamais j'ai esquerda, reculé en arrière. nunca fui Parce que atrás, notre Dieu, porque o nosso devant. Deus é à frente. Dieu t'appelle ce soir pour être devant. O Deus está-te a Tu chamar es para ser la à tête. frente. Amen. Tu és Tu n'es a pas la cabeça, Yes. não Ce soir, o Je rabo. je suis venue ici, Essa noite invitée d'abord vim, par sou l'Esprit Saint de Dieu, convidada, Amen. touchée sou par cet homme de Dieu. tocada Parce que Dieu va pela l'honorer esse sur homem cette de terre. Deus. Aleluia. Parce que celui qui a envie d'un prophète, Que é o homem que il y a le quer galardon de é prophète. profeta. La Oh, récompense. gloria. A du prophète. recompensa. Ce soir, Gloria. Essa ce noite, soir, essa et noite, ce soir, essa noite, Dieu va toucher ta vie. Amen. Deus vai Dieu tocar vai a toucher tua teu vida. ministério. Aleluia. Deus vai, Dieu vai ser, ouvir ton cœur. vai tocar o ministério. glória. Deus Dieu vai vai ouvir abrir ta o teu vision coração. spirituelle. Amen. Tu- Parce qu'en Deus France, vai abrir il y a a tua des visão réveils. espiritual. Des Vai réveils abrir os spirituels. teus ouvidos espirituais. Donc Dieu va toucher des hommes. Deus vai Dieu tocar vai os toucher les homens, femmes. vai tocar as mulheres, Il va Amen. ramener
vai trazer dans les endroits nas, qui est rempli do no feu do lugar, Espírito Santo. no lugar Parce onde que tem les frères et Espírito sœurs, Santo. si aujourd'hui Hoje, tu es vide, hoje tu vas être estás rempli, vazio. parce que le Seigneur Hoje, vai te o toucher, Senhor vai et tu te vas arriver tocar. dans cet endroit. Oh, Je vai te prophétise au levantar, nom vai de te Jésus, tocar. de la façon que je Deus suis vai arrivé te ici. tocar. Oh, Tu glória, arriveras a maneira aleluia. de parce eu qu'ici il y vir a aqui, l'onction de Dieu. Alléluia. Ici il y a la gloire de Alléluia. Dieu. Alléluia. Ici il y a la Alléluia. présence de Dieu. Obrigado, La présence obrigado, de Dieu obrigado, est obrigado. liée. Oh. Donc, les personnes y sont. As Ils pessoas vont chercher la estão face aqui, du Seigneur. são as Si tu pessoas que cherches estão la à face du procura de Seigneur, Deus. si tu ne pêches plus, Tu não, Dieu sera à côté tu de não vais toi. pecar Aleluia. mais. E tu vai te O remplir Deus par vai l'Esprit te Saint. Ici, encher dans do cet Espírito hôtel, Santo. dimanche, nous Domingo, sommes là avec estamos l'équipe aqui, qui arrive du Portugal. aqui com a Cille equipa de Oliveira Portugal, a cantora La de pastora Portugal, Valnice a Vanessa, pastora Aleluia. Vanessa Aleluia. avec son Vanessa époux, e o Márcio esposo Calepio. Marco. Alléluia, Marco Calepio. Aleluia. Il prêchera Marco la parole Calepio. de Dieu. Yes. Il sera Que avec vai nous, ser- la Suisse. Il sera avec nous, Ele Londres. vai ser Pourquoi Dieu a na choisi Suíça, em chacun Londres, pour représenter un pays? para Amém. apresentar cada Parce que les país, nations seront unies. porque Oh, Ce glória. jour-là, a le nação Seigneur vai ser descendra son unidos. onction Yes. sur chaque Porque servant de essa Dieu. nação- Et cette onction va vous E essa accompagner ação vai jusqu'à leur ser, pays. Alléluia. vai Leur vie ne nos sera plus acompanhar jamais la até même. no Alléluia. vosso Parce que le país. Seigneur m'a mis dans mon cœur. Mas Que o tous les ans, il y Senhor aura põe no un meu rassemblement coração. de potiers, un rassemblement de Juntar vases. todos. Alléluia, Jésus. Alléluia. Parce que le potier, Todos c'est le Seigneur. Alléluia, Jésus. Senhor. Et lui, il changera ta vie. O Senhor Moi, si vai c'était tocar a toi, tua vida. Alléluia, Jésus. Vous chercherez tout de Amen. suite E avec vão- l'émission, vocês l'adresse de cette estão église. aqui toda, Et tu reviendras Alléluia. ici dimanche. Vão tocar. Être avec nous pour recevoir la vem- puissance vem de o Dieu. domingo. Ton Alléluia. ministère va changer. O domingo, Ta vie va o changer. ministério Ta vai famille va tocar, changer. a Vous, vida femmes qui êtes vai célibataires, Amen. Alléluia, tu vas te marier. Alléluia. Parce que le Alléluia. Seigneur va Alléluia. remplir ta vie de Prophétise. l'onction. Prophétise. Alléluia. Amen. Le Seigneur va faire de Alléluia. ton fils. C'est un fils O qui est Senhor dévié vai de fazer l'évangile. o De teu l'évangile. filho. Et il va revenir à l'église. Alléluia. 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 Et aujourd'hui, Vai avec vir pra l'onction que Dieu m'a igreja. donnée, Alléluia, si, Ai, dans la vie de então, mon fils qui est pasteur, na vida do et meu cette filho que é onction, pastor. Alléluia, sera dans ta vie. Amen. O- Ton histoire va changer. A vida do Aleluia. meu filho será Glória, dada na aleluia. minha vida. Amém. Wow, Amen. wow, wow. Il y a le Alléluia. feu, my Alléluia. God, my God. Mon Dieu, meu Oh, Deus. glória. Deus é grande, Deus é grande, Aleluia. muito grande, muito Oh, grande, é muito grande. grande. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Waouh, 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 waouh. Glória a Deus. Nous avons un programme dimanche. Traduz. Mulher de Deus, traduz. Nós estaremos num programa aqui de domingo. Dimanche, nous avons un programme spécial. Aqui é um domingo, um programa especial. Je vous donne l'adresse. O endereço. Vous êtes à Paris, Vocês estão em Paris? vous êtes à côté de Paris. Vocês estão à volta de Paris? L'adresse est 79 O endereço é 79, rue Jean Prouvé. Rua João Prouvé. Jean Prouvé. Voilà, le code postal c'est O 94 CEP 800. é 94.800. La ville de Villejuif. A vila que se chama Vila Juífe. Je vous invite à venir à ce Eu programme. convido você neste programa. Toute l'équipe qui est là ce Toda soir, a equipe que está aqui nesta noite. tous ces missionnaires, Todos esses missionários que estão ces aqui. pasteurs, Pastor, ces évangélistes, evangelistas, ces prophètes profetas. seront là dimanche Estarão aqui domingo. et nous allons avoir un culte spécial. Oh, E haverá aleluia. um culto especial. Oh, je vous dis, il va se passer des vai choses. acontecer coisas maravilhosas. Invitez vos familles, Convide Oh, sua glória. família. invitez vos amis. Convide seus amigos. Vous tous qui nous regardez à Vocês cet todos que instant, estão nos olhando essa noite. vous êtes certainement touchés à Você travers vai ser tocado ce moment. através desse Vous momento. recevez une guérison, Você vai ser curado. vous recevez une restauration, Amen. Restauração. vous sentez la présence de A Dieu. presença de Deus. Mais Dieu veut que ça aille encore plus Mas loin, Deus quer que você vá mais longe. que ce ne soit pas seulement au niveau de l'écran. Mas, hoje é somente no nível das telas. Venez confirmer l'action de Dieu dans votre Venha vie. confirmar a ação de Deus na tua vida. Venez dimanche. Venha domingo. Ce dimanche, Nesse domingo. Alléluia. nous sommes ici Nós somos aqui. à Villejuif, Aqui em Vila au Juífe. 7-9 rue Jean Prouvé, 79 Rua João Prouvé. à Villejuif Em même, Vila Juífe pour mesmo. expérimenter la Você gloire. vai experimentar a Et glória la de Deus. puissance de E Dieu. o poder de Alléluia. Deus. C'est un programme É um spécial. programa especial. C'est de 11h É de 11 horas à 14h. a 14 horas. Laissez vos programmes de Deixe o côté. programa do lado. Réservez ce moment Reserve esse momento pour voir la para puissance ver de o Dieu. poder de Pour Deus. votre rencontre Para avec ver o Dieu. encontro com você. Aleluia. Oh Deus. mon frère, Ô meu irmão, tout à l'heure,
antes, la femme de Dieu, a mulher de Deus, Vanessa, Valnice Vanessa, elle a dit, ela disse, cette femme a dit, essa mulher disse, si seulement je peux se eu toucher, pudesse pelo menos tocar, alors si seulement se somente tu peux oublier tout ce que tu você fais, esqueça, laisse le travail, deixa o trabalho, laisse le ménage, deixa a faxina, laisse tes occupations, deixa as ocupações, Alléluia. viens seulement à ce vem programme. aqui nesse programa. Il y a quelque chose qui va se Tem algo passer. acontecer neste Oh, lugar. glória. Tu ne seras plus jamais la Você même não será personne. mais a mesma pessoa. Ta vie sera A sua vida transformée. será transformada. Ta vie sera A sua changée. vida será mudada. Ne rate pas ce Não, programme. não manque este programa. Ce dimanche 28, Neste domingo 28, nous sommes là nós estamos Alléluia. aqui pour expérimenter la para gloire de experimentar a Dieu. glória de Le Deus. surnaturel de O Dieu. sobrenatural de Oh, Deus. je vous dis, écoutez, Eu disse, Oh, escute, glória. ah, quand je continue sur ma gauche, na minha esquerda il y a la servante de Dieu qui est tem là. uma serva de Deus que está aqui, La servante de Dieu, Cirly, qui est là. Cirly de Oliveira, Cirly de Oliveira qui est là. que está aqui. Elle a expérimenté la résurrection. Ela experimentou a ressurreição. Elle était morte Ela morreu, et elle a été ressuscitée. ela foi ressuscitada. Oh, elle a un témoignage Ela tem extraordinaire. um testemunho extraordinário. Tout le Brésil a été Todo o secoué. Brasil foi sacudido. Les nations ont été As secouées. nações foram sacudidas. L'hôpital a O été hospital secoué. foi sacudido. Les médecins ont été Os secoués. médicos foram sacudidos. Quand ils la voient, Quando eles verem, ils sont choqués. eles são chocados. Ils sont étonnés. Eles estão surpresos. Parce qu'elle était considérée comme étant morte. Porque ela foi considerada como morta. Oh, je veux pas en dire Hoje, beaucoup. Je ne veux pas en dire beaucoup. não vou dizer mais. Je laisse la suite pour Eu dimanche. vou deixar para domingo. Elle-même va s'exprimer. Ela vai se falar neste momento. Oh, femme de Dieu. Mulher de Deus. Comment ça va? Como é que você está? Está tudo bem, graças a Estou Deus. bem, graças a Deus. Mediante. Uma palavra abençoada Ah. que já foi ministrado aqui, a gente ainda fica Une melhor parole qui ainda. était ministrée maintenant ce soir, c'est encore mieux encore. É muito gratificante C'est estar très no mesmo gratifiant espírito. et être dans le même esprit. E eu convido você do outro lado da tela Je também t'invite, andar toi, em espírito. derrière ce petit écran, d'y être aussi marché dans l'esprit. Sabendo que Deus On não tem filhos sachant que prediletos. Dieu n'a pas des enfants prédilects. Yes. Essa mesma unção que está conosco unção também que Deus é tem para você. Aleluia. Dieu est aussi pour toi. Que Ele faça a Alléluia. diferença. Parce qu'il fait la différence. Deus é maravilhoso. Dieu est Amen. merveilleux. Pastor, falo do milagre não só porque a Bíblia diz. Je ne parle pas du miracle, c'est parce que seulement la Bible dit. Falo do milagre Je parle du miracle. porque eu sou Parce o que milagre. je suis un miracle. Aleluia. Alléluia. Oh. Você que Obrigado, está do obrigado. outro lado, repete comigo, porque para Deus, Vous qui êtes de l'autre côté, répète avec moi. C'est pour Dieu, nada. rien. nada mesmo. Rien même. Olha aí o teu Aleluia. problema. Regarde ton problème. Para Deus, Pour Dieu, nada é impossível. rien n'est impossible. Oh, Aleluia. Alléluia. Glória a Deus. Pregando, meu Glória a Deus. Deus. Pregando, pregando. Amém. Que o nome do Senhor venha ser Preste, glorificado. preste. Amém. Aleluia, Jesus. Vamos, vamos, vá, vá, vá. Vamos falar aqui, dá uma pincelada Je vais jeter juste un petit peu no que Deus fez. que Dieu a fait. Não só comigo, Pas seulement avec moi. mas fará na tua Il vida. va faire aussi dans ta vie. Alléluia. Aquela mulher que sai do Brasil, Cette femme qui quitte le Brésil, que vai para Europa qui vient en Europe fazer a missão faire mission, e que de uma certa forma também olha o trabalho, mais d'un certain regarde aussi l'argent et le travail. buscando primeiro o trabalho para Parce qu'elle a depois pedir cherché Deus. d'abord le travail après Dieu. Deixa Deus um pouquinho de lado, Elle a laissé Dieu un petit peu sur le côté. porque é bom ter. Parce que c'est bien de voir. Mas nós, Mais nous, quando Deus tem uma promessa, quand Dieu a une promesse, Alléluia. não adianta fugir c'est pas la peine de s'échapper. de uma certa forma, D'une certaine nem que raison, seja no leito da même morte. dans le lit de la mort, Deus abre os teus olhos. Dieu lui ouvre tes yeux. Alléluia. Então desperta tu que dormes. Mais toi, réveille-toi, toi qui dors. Deus quer cumprir o que Ele prometeu na Dieu tua veut vida. accomplir ce qu'il a Alléluia. promis dans ta vie. Si. Há um ditado que diz que Deus tarda, Il y a quelque chose qui dit comme ça. Dieu, il tarde. mas nós tardamos as Il nossas recule, bênçãos. mais nous qui reculons, nos bénédictions. Quando não damos atenção Quand e on ne fait pas andamos pela attention, fé, qu'on marchant par la foi, ouvindo a voz de Deus. en entendant la voix de Dieu. Não queira passar no vale da sombra da Il morte. ne faut pas que tu passes dans le val de la somme de la mort. Esta mulher aqui, Cette femme ici, chegando ali em en Portugal, arrivant au Portugal, num determinado dia, un jour, num determinado mês, un mois, num determinado en ano, déterminé l'année, o diabo Le quis diable levar.
Il a voulu la ramener. E dando esta pincelada aqui, Só pour raconter un tout petit peu. porque eu quero trazer a curiosidade de Parce você que como fazer je um convite veux t'inviter, que vous soyez plus intéressé a um amigo à un ami, com aquele coração de pedra avec un ami avec ce cœur de pierre, que nada entra. qu'il n'y a rien qui rentre. Eles Ils vão ver a vont realidade vers la réalité do que Deus faz. que Dieu fait. Esta mulher foi atropelada Cette femme-là a été renversée par une voiture, por uma moto. par une moto, excusez-moi. Foi filmado o acidente. L'accident il était filmé. E neste acidente, Et c'est un moment-là qu'il y a eu un accident. ela atravessava uma avenida Elle a traversé l'avenue. l'avenue. e quando estava a um passo para sair da avenida, Quand elle avait un pas pour sortir de l'avenue, vem uma moto, il y a une moto bate, qui la touche. e ela sobe mais ou menos 2 metros pro ar, Elle a été relevée jusqu'à 2 mètres en air, 8,5 metros para 8 frente, mètres en avant. e quando caio, Et quand je tombe, a cabeça bate no meio-fio. la tête, elle touche le côté du trottoir. É aberta. Sa tête était O complètement cérebro é ouverte. exposto. Le cerveau, il était expo. Il était devant. Il était sorti. Il était sorti. E como se não bastasse, Et pour pas finir, a bacia foi esmagada. son bassin il était écrasé. O fêmur partiu. Le col de fémur était cassé. Você acha que Deus não faz o impossível? Tu penses maintenant que Dieu ne fait pas l'impossible? Quer saber mais um pouquinho? Tu veux savoir encore un peu Você plus? vai trazer esse coração de pedra. Tu veux ramener ce Nós cœur de vamos pierre? trabalhar. Nous allons travailler. Porque você tem a Parce que oportunidade tu auras também l'opportunité de colocar a tua fé em ação. pour qu'on mette ta foi Alléluia. en action. Porque é o Deus que eu sirvo, Parce que le Dieu que je o sers, Deus que você serve, que de uma le Dieu que certa tu forma, sers, le Dieu que tu sers, uma vez ou outra você fala que de ele temps en esqueceu. temps, et tu dis que tu t'as oublié. Ah, mas ele não Et il t'a pas esqueceu. oublié. Você tá aí de frente com a tela. Você est devant cet Amen. écran. Ele permitiu Aleluia. este momento Il a permis ce moment para dizer, filho, para te dire, fils, eu te quero de volta. je veux que tu reviennes. Amen. Desperta você que está dormindo. Réveille-toi. Eu tenho pressa contigo. Je suis pressé dans ta vie. Venha, Viens. abraça-me. Oh. Je te prends dans mes bras. Eu também vou mudar a tua Moi história. aussi, je vais changer Oh, ton glória. histoire. Você vai ter a tua história para Tu vas contar ter também. une histoire pour raconter aussi. Mude de vida. Change de vie. Coloca um propósito. Mets un propos. Nossa vida tem que ter propósito. Notre vie, il y a un propos. Nossas orações têm que ter metas. Nous Alléluia. prier, il y a Il y a un but. un but. Quando você coloca uma meta, Quand tu mets un but, você vai atrás dela. tu vas derrière. Você ce vai no but. foco. Tu vas devant Alléluia. E você tem a oportunidade l'opportunité de acreditar de croire que o Deus, que Dieu, que ele não vai mentir ele próprio. il ne va pas mentir à lui-même. Em Lucas diz, Luc dit, porque para Deus parce que pour Dieu, nada rien Rien. Alléluia. impossible. Alléluia. Amém. Aleluia, Jesus. Et tu vas mettre ta foi en action. O propósito de Deus Le propos de Dieu também vai agir. va Oh, gloria. marcher. Deus faz o impossível. Dieu lui fait impossible se passer. Traumatismo craniano, Mon crâne, il était avec un traumatisme crânien. derrame cerebral, Le cerveau, il était complètement à temps. na maior parte da massa cefálica. La plus grande de la partie du cerveau, É impossível, né? c'est impossible, Uma hein? cabeça aberta. Un cerveau complètement ouvert. Ah, mas meu Deus faz. Mais mon Dieu, il fait. Aleluia. E como se não bastasse, Et pour pas finir là, embolia gorda. Você sabe o que é embolia gorda, pastor? vous savez ce que c'est une embolie gourde? Aquele tutaninho dentro dos ossos. Cette cartilage dans les os. Em qualquer órgão vital que parasse, Si un organe vital qui s'arrête, era morte fatal. c'était mort Mort fatale. fatale. E já estava se alastrando. Et tout ça, c'était en train de partir dans mon corps. Oh. Tout est... Aleluia. Mas em nome de Jesus, Mais au Oh, nom de gloria. Jésus, você vai ter oportunidade. tu auras l'opportunité de connaître ce témoignage. Oh, E a tua Aleluia. vida também será Et mudada. ta vie aussi sera Amém. changée. Aleluia, Au nom de Jesus, Jésus. Senhor. Aí nós Aleluia. Maravilhoso. vamos depois, não, mas Deus tem algo a concluir. Dieu a quelque chose encore à faire ici. É gratificante que quando conversando ali com o pastor, nos bastidores, Avant d'arriver ici, j'ai discuté avec l'apôtre Steve Kundar de l'autre côté de la porte. estamos numa visão onde o mundo precisa ser mudado. Nous avons une vision, donc le monde a besoin d'être changé. Está tudo virado. Tout est complètement tourné. Chamboulé. Não faça parte desta turma.
fais pas partie de cette groupe-là. Olhe para Jesus. Regarde Jésus, Aleluia. Autor, Glória, auteur, aleluia. consommateur de ta foi. Deus tem coisas a fazer também. Dieu a des choses à através da faire tua à travers de vida. ta vie. Abraçando En prenant a nave da igreja. la voiture de l'église. O pastor precisa de você. Le pasteur, il a besoin de toi. Você precisa Aleluia. Tu as besoin du pasteur. Deus tem algo a concluir. Dieu a quelque Oh, chose gloria. à faire ensemble, unis. A visão que ele Aleluia. está La no vision decorrer do ano avec cette année, é profética. c'est prophétique. Si. E se você abraçar, você vai entrar no bar Et si tu prends tout ça avec toi, tu vas rentrer dans le bateau e vai ver a diferença. et tu vas voir la différence. Aleluia, Você ouvinte Jesus. que ainda não chegou. Vous qui êtes là et train de nous entendre, Tome posse. prends ça. Ano mudado. Une année changée. 2018 de bênção. 2018 de bénédiction. Esta página da tua vida La precisa page ser de ton mudada. histoire, elle a besoin d'être changée. Precisa virar ela. Faut tourner la page. Oh, yes. Eu te Amém. convido a não ter fé Je natural, t'invite à pas avoir une foi naturelle, mas a ter fé mais une foi sobrenatural. surnaturelle. Yes, yes. Aleluia. Uma fé estéril, Pas une fé stérile, mas a fé fértil. mais une fé fertile. A fé de Jó que falou, La fé de ainda Jó. que ele me mate. La fé de Jó, Alléluia. Ele confia. la fé Oh, de Jó gloria, qui dit, même s'il aleluia, me tue, Jesus. à lui je vais être confiance. Não a fé de Marta. Mais la foi de Martha, Falava assim, qui a ah, dit à Jésus, se tu estivesse aqui, et si tu meu étais là, irmão, mais mon frère n'était pas mort. aquela fé estéril, Cette fé stérile, sai desta fé ça, estéril sors de cette foi e viva a et fé vive la foi fertile. Amém. ainda que ele me mate. Même s'il me tue, Ele de lui je t'attendrai. Aleluia. Et Dieu fera Alléluia. l'impossible dans ta vie. Em nome de Jesus. Au Au nom de nom de Jésus. Jésus. Amém. Wow. Aleluia. Maravilhoso. Glória a Deus. Alléluia. Wow, Louvado wow, seja wow, o Amém. santo do Aleluia. C'est merveilleux. Il y a une onction sur ce plateau. C'est tellement merveilleux. Maravilhoso. Tem uma ação Sur ce plateau, nesse sítio, nesse estúdio. nous arrivons à la fin de notre Estamos émission. a chegar no fim dessa missão. Je sens quelque chose. Estou a sentir qualquer coisa. Il faut libérer une prière. Temos que liberar uma Je oração. crois qu'à cet instant, Eu creio que esse il momento y a des personnes qui sont restaurées. há pessoas que foram restauradas. Je ne sais pas si nous avons des questions au niveau de la Não régie, sei se vocês têm uma pergunta. si nous avons reçu des appels, Se recebemos chamadas des sujets de prière, de sujeito de orações, pour que nous puissions prier en direct. porque podemos orar em direto, Mais je vais demander au couple pastoral qui est là, mas vou pedir o casal pastoral que está aqui, Pasteur Marco, o pastor Marco, ainsi que son épouse, assim que com a esposa, de libérer la prière. de liberar a oração. Et nous allons les soutenir dans la E nós prière. vamos Les juntos encourager, soutenir la encorajar prière. na oração. Pour toutes les personnes qui regardent à cet instant. Que todas essas pessoas que estão a ver essas orações, Voilà, le standard est ouvert. o estudo está aberto. Vous pouvez nous appeler Vocês podem chamar soit au numéro qui s'affiche au 06 o número 51 que está aí marcado, que está a seguir, o 0651 91 91 40 80. 40 80. Voilà, vous pouvez nous appeler en direct. Então podem chamar em direto. Ou sinon, envoyez le message, le sujet de prière. Ou se não, mandar o sujeito da oração. Et la régie va nous transmettre le sujet. Aleluia. E o ancião Regi vai nos transmitir o Et nous allons sujeito prier pour vous. da oração. E vamos orar para vocês. Alors, nous nous accordons 2 minutes. Vamos vos acordar 2 minutos. Et ensuite, nous allons prier en attendant de recevoir des sujets. E depois vamos orar o vosso sujeito da... glória. Waouh, waouh, Da- c'est da oração. c'est Alléluia. merveilleux, pasteur. É Amém. maravilhoso, Waouh, waouh, pastor. c'est Glória, merveilleux. É aleluia, maravilhoso, Il y a Jesus. tellement la pastor. présence de Dieu sur ce Há plateau. tem presença de Deus aqui C'est vraiment des nesse... messages prophétiques É encourageants. uma mensagem profética. J'ai beaucoup apprécié ce que tu viens de dire. Eu apreciei o que a cantora veio dizer. Tu dis, avec Dieu, rien n'est impossible. Tu disseste que com Deus nada é impossível. Il y a des gens qui traversent des situations, Há pessoas que atravessam muitas situações ils prient, e oram, et ils ont oram. l'impression que Dieu les a E abandonnés. têm a impressão que Deus
abandonaram. Que Dieu ne le voit pas. Que Deus não lhes vê, não vê. Ils disent, mais c'est pas possible. E eles dizem, não é possível. Je suis chrétien. Eu creio em Deus. Je prie Dieu. Eu rezo em Mes Deus. amis ont un travail. Os meus amigos têm trabalho, Mes trabalho. voisins se marient. Os meus vizinhos casam Ils ont l'impression que les autres, ils avancent, e têm a impressão que os outros avançam alors que eux, ils sont enfants de Dieu. e que eles são filhos de Deus C'est comme si Dieu les a abandonnés, e como Deus nos abandonou, que Dieu les a oubliés, que Deus esqueceram. que finalement, c'est comme si Dieu n'était plus capable de répondre à leurs besoins. Finalmente, como se Deus não era capaz de répondre ajudar as. Et là, tu dis quelque chose de merveilleux. E lá vocês a cantora diz uma coisa maravilhosa. Avec Dieu, rien n'est impossible. Com Deus nada é impossível. Quand tu dis rien, Quando tu não diz nada. est-ce que c'est rien, c'est-à-dire dans l'absolu, tout est possible? Quando a cantora diz nada, esse nada Le sens littéraire, o senso O senso de literário. não é nada, Não é é impossível. où il y a seulement des choses que Dieu peut faire et d'autres il ne peut pas faire. Somente tem coisas que Deus pode fazer e não pode fazer. Tradouche. Tu peux parler plus fort, il n'y a pas de souci. Tu peux parler plus fort. Oui. Est-ce qu'il y a seulement des choses que Dieu peut faire ou d'autres qu'il ne peut pas faire? Será que tem coisas que Deus pode fazer e tem coisas que Ele não pode fazer? Nada. Nada. Rien. Nada é impossível. Você diz nada. Aleluia. Nada. Aleluia. Nada. Glória a Deus. Tudo é possível. Tudo é possível. Oh, Tudo é possível. my God. Aleluia, Jesus. Hum, É impossível. Tudo é possível. Colocando a nossa fé em ação, Si on met notre foi en action, Amém. Deus entra Dieu em il ação. rentre. Nós temos tudo para ter. Micro. Nous avons Nós tous, temos Hum. a possibilidade nous avons la possibilité. olha se você vê. Tu vois, Hum. Nós pasteur, temos a oportunidade nous todo avons la dia opportunité tous les jours de colocar a fé em ação. de mettre sa foi en Amen. action. Hum. E este problema Et que ce a pessoa problème passa que la personne passe, é ele com Deus, c'est lui avec Dieu, sabendo que Deus faz en sachant o que Dieu impossível, fait l'impossible, Hum. porque ele é parce que est Dieu. Alléluia. Il donne la Alléluia, dernière Seigneur. parole. Alléluia. Wow, Gloria, la alléluia. dernière parole. Wouh. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Alléluia. On peut acclamer Dieu. Alléluia. Wow. Pasteur, ici, elle a des chansons magnifiques par rapport à son témoignage. Hum. J'aimerais bien qu'elle fasse une petite... Si, nous allons louer le Seigneur. Nous allons louer le Seigneur. C'est merveilleux. Je veux rebondir dessus. Oui, tradouche. Je veux rebondir dessus. Eu Tu as queria, dit, falar de novo dessa tu as dit, passagem. Dieu a le dernier mot. Deus tem a última palavra. Donc, ça veut dire, Quer dizer, tout ce qu'on peut vivre, tudo que nós vivemos ce sont des mots. são palavras. La maladie A doença, est un mot. a doença é uma Le, palavra. le cancer O câncer est un mot. é só uma palavra. Le sida, O SIDA é só uma é tá palavra. bom. É só o AIDS é só uma palavra. le chômage, O desemprego é só uma palavra. la stérilité A esterilidade é só uma palavra. est un mot. Glória, É só uma aleluia. palavra. Mais malgré tous ces mots, Mas mesmo só essas palavras, il y a le dernier mot. tem a última palavra. Oh, le dernier A mot, última c'est palavra ce que Dieu dit. que Deus disse. Et ce que Dieu E o que dit, Deus diz c'est le point é o final. ponto final. C'est ce qui va O que s'accomplir. Deus diz que vai acontecer. Alors, je crie comprendre quelque chose. Eu compreendi uma coisa. Eu compreendi uma My coisa. God, meu Deus. Aleluia. Il y a le feu, il y a le feu. Tem fogo, tem fogo, tem fogo. Aleluia. Je comprends quelque chose. Eu entendo alguma coisa. Alors, comme c'est Dieu qui a le dernier mot, Como Deus tem a última palavra, donc il ne vient jamais parler avant. Ele não vem falar antes. Il laisse d'abord les problèmes parler. Primeiro ele deixa os problemas falarem. Il laisse les difficultés Ele deixa parler. as dificuldades falarem. Il laisse le chômage Ele parler. deixa o desemprego Il falar. laisse les soucis Ele parler. deixa os falarem. Oh, glória. Esse Deus é tremendo. Aleluia. Deus demais. Il laisse les soucis venir. Ele deixa esses problemas chegarem. Et quand tout ça, ça vient, Quando isto vem, maintenant il vient. ele vem depois. Il dit, hé, souci. E ele Oh, se glória. tem problema, Deus chega. Hé, maladie. Tem doença, Deus chega. Stop. Stop. Amém. Oh, toi, chômage. Você desemprego. Stérilité. Esterilidade. Stop. Stop. Parce que lui qui a le dernier mot. Mas é isso, é ele que dá a última palavra. Wow, Oh, glória, aleluia. Wow, glória a Deus. Aleluia. Oh, c'est Aleluia. merveilleux. C'est Louvado seja Em merveilleux. nome do Deus. Senhor. Wow, c'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Comment quelqu'un qui nous regarde à cet instant veut toucher Jésus? Il veut toucher. Como é que essas il veut pessoas que toucher nos la robe. olham agora, Comment quelqu'un peut como toucher la é que robe? alguém pode tocar a veste de Jesus? Eita!
Aleluia, glória. Como é que alguém pode tocar nesse Jesus? Microfone, eu tô sem microfone. Oh! Aleluia. Não problema, não problema. Eita glória, aleluia. Nossa, está bom, tá bom. Aleluia, glória a Deus. Nós podemos tocar na orla do vestido de Jesus. Nous puissions toucher dans l'orle de la robe de Jésus. Cirlei, La cirée, ela acabou de dizer, elle vient de dire, com fé, avec la foi, mas com uma fé mais verdadeira. avec une foi véritable. O que é a fé Qu'est-ce que c'est verdadeira? qu'une foi É véritable? a fé que age. C'est la foi qui agit. A Bíblia diz La Bible dit, que a fé sem a obra, c'est la foi sans l'œuvre, ela é morta. elle est morte. Aleluia. C'est une foi qui agit. Aquela mulher, Cette ela femme, poderia ter ficado em casa elle sentada. pouvait rester à la maison assise. Ela poderia ter usado uma desculpa. Elle pouvait donner une excuse de rester à la maison. Se Jesus quiser me Si curar, Jésus veut me guérir, ele vai vir me il va venir me guérir. Ela se Mais elle va se levantou. lever, Ela elle agit. Aleluia. Elle a été Isso. une foi en Oh mouvement. glória. A fé em La movimento foi en é mouvement. aquela fé que C'est muda. cette foi qui change. Porque eu quero um Parce que emprego, je veux un mas travail. eu não vou procurar. Mais je ne vais pas aller chercher le travail. Deus vai mandar. Dieu va envoyer. Deus não vai Não. Non, mandar. je n'ai pas envoyé. Você tem que ir Il faut que tu ailles derrière. Você tem que ir Il faut que tu ailles chercher. Amen. porque eu queria. Mais parce que je voudrais. Mais je voudrais tellement. Se levanta Mais lève-toi. e vai atrás. Il va derrière. Arregaça as mangas. Touche tes manches, lève tes manches, il va derrière. Do teu sonho. De tout ce que tu Alléluia. te rêves. Movimento. Il y a ma foi en mouvement. Ela disse. Comme elle a dit, A fé la foi, que não é uma estéreo. Não a fé estéreo, mas a fé fértil. c'est pas une fée stérile, mais une fée Não a fé Yes. estéreo. féconde. Mas aquela fé Mais cette foi fertile, Aquela fé Aleluia, que que age. produz. Eu quero. moi je veux, Eu vou. j'y vais. Tem provérbio Il y a un Amen. proverbe que diz qui dit, que quem não quer, qui celui qui veut pas, manda. demande. Mas quem quer, Qui celui qui veut, vai. va. Quem quer, Si tu veux, Aleluia. va. e o Senhor já está aqui. Le Seigneur est déjà Ele là. quer que você Et il veut que toque tu touches com esta fé. cette foi. Com esta fé. Avec cette foi que você tem que aqui. tu as Amen. là-dedans. Il y a beaucoup de gens en affliction en ce moment. Il y a des personnes en affliction en ce moment. Personnes vides. Pessoas que estão dizendo. Personne qui Senhor dit, me esqueceu. Seigneur m'a Se oublié. não tivesse me esquecido. S'il ne m'avait pas oublié, eu estava aqui. je n'étais pas là. Senhor, não esquece. Non, le Seigneur, il n'oublie pas ses enfants. Senhor, não esqueceu. Et il n'est pas Alléluia. oublié, il n'est pas oublié. Você que C'est toi qui as oublié le Seigneur. C'est toi qui as oublié de courir derrière deixa lui. pouquinho aqueles teus prazeres pra lá. Laisse tomber tes plaisirs à côté. Il vient pour Oh Jésus. glória, Viens aleluia. voir Jésus. Que ele quer Parce te qu'il salvar. veut te sauver. Amém. Et il veut changer ton histoire. Pastora, Pasteur, mais moi, eu já fiz tudo de ruim. j'ai fait tout ce qui valait pas la peine. Pequei de todo J'ai jeito. prêché, j'ai péché de toutes les manières. Eu já pequei. J'ai déjà péché de toutes les O manières. Senhor, Le ele Seigneur. não vai olhar pro teu Et il ne tempo va de pas Alléluia. regarder ton Ele temps quer te d'ignorance. salvar. Et il veut te sauver. Ele quer te Il libertar. veut te libérer. Ele quer mudar a tua Il veut changer ta vida. vie. Essa aflição, Cette affliction. ele pode curar Il peut agora. changer Amém, maintenant. aleluia. Por quê? Pourquoi? Por quê? Pourquoi? Porque para Deus, Parce que pour Dieu, nada é rien n'est impossível. impossible. Nada é Rien n'est impossível. Amém, impossível. aleluia. Ele vai fazer na minha Il vida. va faire dans ma vie. É na tua vida mesmo Dans que ele ta vai fazer. vie. C'est dans ta vie qu'il va le Porque faire. para Deus, Parce que pour Dieu, nada é Rien n'est impossível. impossível. Não é nem impossível pas impossible. mudar a tua vida C'est também. pas possible qu'il change ta Vai vie. ter mudança de Il y aura história. changement Vai d'histoire. ter mudança de história Il y aura nessa changement noite. d'histoire ce soir. Em nome de Cette Jesus. Oh noite. glória, de recebe Jesus. em nome de E Jesus. eu já Nome quero de Jesus. declarar, pastor, Je com a déclare. com a tua permissão, Sim, Je sim. déclare. eu quero declarar já Déclarer. bênção, Aleluia. cura Glória, Na aleluia. vida. Em nome de Na Jesus, vida. de Senhor. muitas pessoas Aleluia, que estão nesse Senhor. momento Qui sont en ce Oh moment glória. doentes. malades. Você talvez não Aleluia, esteja Senhor. doente Vous savez que tu es fisicamente. physiquement malade. Santo em nome do Senhor. Espirituellement. Espiritual. Aleluia. A alma está doendo. Ton âme Aleluia. fait mal. Recebe. T'es Em nome fatigué. de Você não Jesus, aguenta Senhor. mais. Tu peux plus. Tu Aleluia. peux Oh, plus. Sharabarabasaka. Oh glória. Alei, cante. Oh glória, aleluia. Você está dizendo, Santo em nome eu do não Senhor. aguento mais. Je ne supporte plus. O Senhor está dizendo, Le Seigneur te dit, para mim,
Pour moi, nada é impossível. rien n'est Amen. possible. Eu posso mudar a tua Je história. peux changer Oh, ton glória, histoire. aleluia. Je peux changer ta situation. E eu já declaro Je déclare com o pastor Marcos, avec le pasteur Alléluia, Marc Calais, Seigneur. avec le pasteur Steve, com a Santo nome missionária do Senhor. Cássia, avec le missionnaire Cass, com a avec missionária le missionnaire Aleluia. Shirley. Eu quero declarar Je veux déclarer bênção, bénédiction, Aleluia. milagre, miracle, Em nome de Em Jesus. na tua vida. Dans ta Em vie. nome de Jesus, Cura. Senhor. Em Aleluia. nome de Jesus. Guérison. Oh, glória, Recebe, aleluia. recebe. Reçois, Em nome de Reçois. Em nome de Jesus. Jesus. reçois, Aleluia. avec l'autorité Que Deus me deu. que Dieu Oh, t'a Oh, donné. glória. Je déclare Em nome de Guérison. Jesus, Senhor. dans ta vie, dans ton Aleluia. âme, au nom de Jésus. Glória, aleluia. Alléluia, Dieu est en train de Santo guérir. nome do Dieu est en Senhor. train de guérir. O Amém. Senhor está desfazendo O Dieu défait plano diabólico. des plans diaboliques. Au nom O de Senhor está Jésus. desfazendo Dieu Aleluia. enlève feitiçaria. des féticheurs, Oh, glória. magie O noire, Senhor está desfazendo olho Oh, grande. glória, les yeux qui sont sur aleluia. ta O vie. Senhor está desfazendo O Senhor défait. palavra de maldição. Parole de O malédiction. Senhor está Amém. O Senhor Aleluia. enlève Inveja. les Oh, jalousies glória, dans ta aleluia. O vie. Senhor está desfazendo O Senhor enlève todo projeto tout le maligno. projet malin. Em nome de Au Jesus. nom de Em nome Jésus. de Jesus. Aleluia. Au nom de Jésus. Au Santo nom de nome do Jésus. Senhor. Nous avons une fille de 5 ans. Il y a une fille de 5 ans. Il y a un message en Uma direct. filha de 5 anos. Une fille de 5 ans Une fille de 5 anos. Uma qui s'appelle criança Taliane. italiana. Elle est atteinte d'un cancer du Ela foie. tem câncer no fígado. Oh, est-ce que vous pouvez, on peut Oh, va. prier? Vamos orar. Vamos Aleluia. orar. Vamos Essa orar. Deus, em Italiana. nome de Elle Jesus. s'appelle Taliane. Em nome de Jesus. Elle est nommée Ela s'appelle Taliane. Italiane. Elle est nommée Taliane. Aleluia. O nome dela é Glória, italiano. aleluia, Glória Senhor. italiana. Elle a 5 ans, elle a un cancer du Ela foie. tem Amém, 5 anos de aleluia. câncer no fígado. Amém. Nós vamos orar Nós- e vamos nós vamos declarar crer. saúde, Vamos declarar saúde, santé. em nome de Au Jesus. nom de Jesus. E vamos repreender cada espírito de enfermidade. On reprendre toutes les Em infirmités. nome de Au Jesus. nom de Jesus. Porque per il sangue di Le Gesù sang de Jésus. noi abbiamo già Il y vittoria. a déjà victoire. Em nome di Au nom de Gesù. Jésus. Noi oggi stiamo riprendendo cada Oh, spirito di infermità che sta prendendo questa crianza nel nome potente di Gesù. Ricevi oggi guarigione perché o Senhor do céu, Senhor do céu. o Senhor que fez o céu e a terra, O céu e a terra. está chegando com a Ele cura. arrive maintenant avec la Recebe guérison. em nome de Reçois. Jesus Au nom de Jésus. a cura do Reçois Senhor La Jesus. guérison du Seigneur A Jésus. palavra de La Deus parole de Dieu. diz Dit que o Senhor, que le Seigneur, no Salmo 103, Psaume 103, que Lui cura todas as il guérit enfermidades. toute infirmité. Não tem enfermidade Il n'y a pas d'enfermité. que pode resistir Pour résister. diante do nome do Senhor Devant le nom de Jesus. Jésus. Noi declariamo vittoria, Declaro vittoria. cura na tua vita agora. Tocca Guérison lì, da tocca vie. na parte che sta Guérison da doente. vie. Tocca na parte che sta Touche, doente, Senhor, touche, perché agora em nome de touche, Senhor, Jesus touche, vai Senhor. ter cura, Em nome de Jesus, tu vai sei haver guérison. curado Em e nome de cada Jesus, vai enfermidade guérir, é chaque repreendida enfermidade em é nome de repreendida. Jesus. Em nome de Vai Jesus. embora em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Eu declaro a guarnição em nome de Jesus. Oh, aleluia! Em nome de Jesus, a guarnição, a guarigione está chegando na tua vida. Em nome de Jesus, a guarigione è arrivata a te oggi, nel nome potente di Gesù. Ricevi con certezza di fede, perché un Signore perché il è un Signore Dio che guarisce. É o O nome, Senhor. ele é o nome que tu guéris. O Senhor é O um Deus Seigneur, que c'est un guarisce Dieu qui todas as guérit, qui enfermidades. guérit toute infirmité. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Obrigado, Pai. Merci, Seigneur. Noi ti diamo grazie, Senhor. damos graças, per Senhor. todo, Senhor. Tu Por que tudo, Senhor. agora Por o que tudo, tu Senhor. está fazendo. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Amém. Amém, E amém. amém. Aleluia. Oh, glória a Glória, Deus. aleluia. Ei, Shanabracanabrachai. Aleluia. Alléluia. Alléluia. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Sim, Posso dizer sim. uma coisa? Je peux dire Vai, quelque chose? vai. No Brasil tem uma intercessora que está orando por esse programa neste momento. Aleluia. Tout de suite au Brésil, il y a des intercesseurs qui prient pour cette émission. Amen. E ela me disse assim, Et elle me dit ça. vai ter cura naquela noite. Il y aura des glória. guérisons. Vocês estão indo Ce soir, il y aura des naquele guérisons. programa Não, Nous de allons Jesus. cette com uma émission unção de cura. avec une notion de Amen, guérison. alléluia. Glória a Deus. Uma unção de cura. Une notion de guérison. Ela não sabe da mensagem que eu ia Elle ne dar. sait pas la E eu parole também que não j'allais sei, donner. eu sabia da mensagem que eu ia Je ne dar. savais pas ce que j'allais dire. Mas ela disse, Mais o Senhor- ela vocês dit. estão indo Elle a dit, vous y allez. cura nas suas Avec mãos. la guérison sur ses Glória a mains. Deus. Você que está nos assistindo, Vous êtes là pour nous voir. o Senhor curou Le Seigneur a muita guéri gente beaucoup de hoje. personnes Amen. ce soir.
doenças físicas Alléluia. Maladie physique. e doenças espirituais. Donc, maladie spirituelle. Doenças sentimentais. De maladies Doenças sentimentales. na alma. Maladie dans Amen. O l'âme. Senhor hoje curou. Amen. Le Seigneur guérit. Alléluia. Gloire à Gloria, Dieu. alléluia. C'est merveilleux. Pour la prière, hein? Elle est pas bien. Elle est pas là. Ça parle. Ok. Que Dieu soit béni. C'est vraiment merveilleux. Nous sommes à la fin de cette émission. Avant de clôturer, nous allons entendre la Antes femme de de Dieu, terminar, vamos ouvir a qui mulher de va Deus, entonner un chant, qui a aussi que une vai grâce au niveau du cantar, chant. vai- Et en direct. vai J'aimerais cantar vous dire, em direto. vous tous qui nous regardez à cet instant, Quero vos dizer, vocês todos que je estão vous nos invite ce ver, dimanche 28, convido-vos esse domingo, ce dimanche 28, esse domingo 28 de janeiro, je vous invite eu vos convido à ce programme spécial. esse programa Tous especial. les missionnaires seront là. Todos os missionários serão cá. Il manque de personnes. Il manque des personnes. Il y a encore d'autres E missionnaires falta qui sont mais- pas. Il y a deux falta notamment. mais- Londres, Suisse. Il y a Londres, la Suisse, Il y a encore Portugal. le Portugal. Alléluia. Falta mais três Les nations que sont vêm réunies da ici. Suíça, France, Portugal, Droit France. aussi. Il y aura la France, il y Et aura la- le Portugal, la il y aura France. la Suisse, il y aura Londres, il Tem y aura le França, Brésil, Londres, Brasil, Italie. Suíça, il y a Itália. l'Italie, Italia. Itália. Alléluia. Nous sommes 12, hein, 12 disciples. Il y a vraiment quelque chose qui va se libérer dans vos vies. Tem mesmo, qualquer coisa que vai liberar. C'est une onction des nations É que Dieu apporte. uma ação de nação. Que Et vai, soyez là le dimanche 28 janvier, sejam lá domingo 28, de 11h à 14h. de 11 horas às 14 horas. Ne ratez pas ce programme. Não percam esse programa. Venez à ce programme. Venha esse programa. Dieu se glorifiera puissamment. Deus vai vos glorificar poderosamente. Répondez à l'appel. Responda a chamada. Et le vendredi 2 février, E sexta-feira, 2 de nous aurons une fevereiro, veillée spéciale. vamos ter uma Aleluia. veia especial. Le thème sera O tema Je suis será l'Éternel qui te guérit. Eu sou o Vigília. Eternel que vai curar. Que Voilà, vai te curar. vendredi 2 février, Sexta-feira, à 2 de partir de fevereiro, 22h30. a partir de 22 horas. Ne ratez pas ces programmes. Não percam esse programa. Femme de Dieu. Femme de Dieu. Mulher de Deus. Cantar. Traduz. Mulher de Deus. Nous voulons clôturer ce programme Nós queremos fechar esse programa en rendant grâce à Dieu. dando graças a Nous Deus. voulons adorer notre Dieu. Nós queremos adorar a Deus. C'est vrai que nous n'avons pas la guitare sur le plateau, Nós não estamos com violão aqui, mais dimanche nous aurons tout. mas domingo nós teremos tudo. Le piano, O piano, la guitare, Alléluia. a le guitarra, saxophone, saxofone, le violon. violão, Glória. Nous aurons la flûte, a flauta, nous aurons la trompette. a trombeta, Il y aura tout. tem tudo. Amém. Mais avant d'arriver à dimanche, Mas antes de chegar domingo, nous voulons glorifier d'abord Dieu. nós queremos glorificar a Deus. Est-ce qu'avec le don, la grâce que tu as, Com o dom e a graça que você est-ce tem, qu'on peut louer Dieu sur ce você pode plateau? louvar a Deus. Si tu veux te lever, Se quiser levantar, pode sens-toi à levantar. l'aise. Como você quiser, Si tu veux rester assise, quiser ficar sentada, sens-toi aussi à l'aise. fique sentada. Et nous sommes là ensemble pour adorer Dieu. Amém, amém. Amen. É muito bom cantar assim com a guitarra, o violão, mas vamos cantar uma palhinha, porque hoje nós temos meditado muito nesse louvor, eu, a pastora Vanessa, o pastor Marco. Então, o dia todo a gente já está trabalhando em cima dele, porque Deus tem um mistério aí e vai fechar com chave de ouro. E o segredo está Aleluia. aqui, olha. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai mais uma vez. Aleluia. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe você. Que Dieu vous Amém. bénisse.
Deus abençoe. Deus os abençoe. Que Dieu vous bénisse Que grandement. Deus os abençoe. Nous sommes à la fin de cette émission Estamos no fim dessa missão. et nous croyons que la grâce de Dieu se E déverse sur queremos nos vies. que a graça de Deus, Nous bénissons Dieu pour la guérison. abençoamos o Deus pela cura. Merci pour vous d'être venus. Obrigado a vocês Merci, que pasteur Marcos, vieram. Obrigado ao pastor Marcos. ainsi que ton épouse. Obrigada à esposa. Ça a été une grande bénédiction. Foi uma grande Et dimanche, on va benção. encore E continuer domingo vamos dans continuar cette atmosphère de gloire. nessa atmosfera de glória. Merci grandement. Obrigada, muito grande. Que Muito. Dieu vous bénisse. Que Deus vos abençoe. Merci à vous, femmes de Dieu, Obrigada a você, Por votre a mulher presença. de Deus, a Evangelha, pour Cassé. tout. por tudo. Et que Dieu vous bénisse Que grandement Deus vos abençoe pour por ce message tudo. d'encouragement, Por essa mensagem de encorajar, pour ce témoignage, esse testemunho, ce temps de louange. esse tempo de louvar. Merci à toi aussi, femme de Dieu, Obrigada à mulher de qui a Deus permis que ce programme ait lieu, que qui a permis que ce programme ait lieu, que permitiu esse programa que Dieu continue encore à déverser e sa que grâce. Deus continua a dar essa graça, E- a ramar essa graça. Et ensemble, nous sommes là le dimanche E 28. juntos seremos para Juntos animar aqui dia 28. dia 28. Pour glorifier Dieu Para ensemble. glorificar Deus. Que Dieu Mais- vous bénisse. Que Deus Deus vos abençoe, abençoe. Merci de votre amour. Obrigada. Obrigada pelo vosso amor. Merci de votre fidélité. Obrigada pela vossa fidelidade. Vous qui aimez tant votre émission, il est Vocês écrit que gostam dessa emissão, que la grâce de Dieu demeure dans vos maisons que a graça de Deus mora na vossa et que la casa, paix de Dieu que a paz de Deus garde vos cœurs guarda o vosso coração et vos pensées. e o vosso pensamento. Et à très bientôt E até breve, pour une nouvelle émission. uma nova Il est missão. écrit. E está escrito. Que Dieu vous bénisse. Que Deus vos À bientôt. abençoe. Ciao, ciao. Aleluia, ciao. Glória a Deus. Ciao, ciao.